Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre grandezas. Elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos começar com a grandeza diretamente proporcionais. Vejamos, consideramos grandeza como tudo aquilo que pode ser medido, contado ou numerado. Exemplo que eu coloquei aqui para vocês, a velocidade de um automóvel, o número de pessoas desempregadas, a quantidade de páginas de um livro, o número de pessoas curadas pela Covid, e assim por diante. Tudo bem? Vamos lá então, turminha. Quando confrontamos duas grandezas, o número que quantifica uma delas pode ou não variar conforme o número que quantifica a outra. Veja os exemplos. O consumo de combustível varia com a distância percorrida de um carro. Quer dizer, quanto mais distante eu for, mais combustível eu vou gastar. Então, isso é proporcional. O tempo de uma viagem varia com a velocidade do veículo. Quer dizer, se eu for mais rápido, eu levo menos tempo. Se eu for mais devagar, eu levo mais tempo. A altura de uma pessoa varia com a idade. Isso aqui, pessoal, não é grandeza. Pensa comigo, a altura de uma pessoa varia com a idade. Ela tem 1 ano, 1 metro, 2 anos, 2 metros, 40 anos, 40 metros. Então, isso não é grandeza. Então, uma não depende da outra. Então, não é grandeza, certo? O número de alunos reprovados não varia conforme a temperatura. Não tem nada a ver, né, gente? O número de alunos reprovados variar com a temperatura? Isso não tem nada a ver. Também não é grandeza isso aqui também. A quantidade de acertadores da cena não varia conforme o prêmio oferecido. Realmente, ele não varia de acordo com o prêmio oferecido. Não tem nada a ver. Então, vamos lá, Para a matemática, o que importa, o que interessa é estudar as grandezas que variam proporcionalmente uma com as outras. Exemplo, para uma viagem de 400 quilômetros, gastei 40 litros de álcool. Se eu fizer uma viagem de 800 quilômetros, gastarei 80 litros de álcool. Concordam comigo? Certinho. Vamos para o exemplo B. Rodando 120 quilômetros, fiz uma viagem em 4 horas. Se eu rodasse a 60 quilômetros, veja, a velocidade diminuiu de 120 para 60. Faria essa mesma viagem em 8 horas. Quer dizer, se eu diminuir a velocidade, vou levar mais tempo para chegar. Isso também é uma grandeza, só que nesse caso era uma grandeza inversa. Com 10 anos de idade, uma pessoa tem 1,50 m. Quando ela tiver 20 anos de idade, qual será a sua altura? Gente, pensem comigo. Não dá para saber isso aqui. Por que não dá? Porque não é grandeza. Não é grandeza. Certo? Como que, por exemplo, com 10 anos, 1,5 m, com 20 anos, 3 metros? Não tem como saber, né? Então, mas a gente não varia de acordo com isso. Então, não é grandeza. Perfeito? Vejam comigo a grandeza inversamente proporcional. Vamos fazer esse exemplo que eu dei aqui, Preciso fazer uma viagem de 600 quilômetros. Sei que o tempo que eu vou levar para fazer essa viagem depende da velocidade média que eu devo manter no meu carro. Ajude-me a preencher a tabela abaixo aí, Vamos comigo, Vejam bem. Se a distância é de 600 quilômetros e a velocidade é de 60, se eu pegar a distância e dividir pela velocidade, 600 dividido por 60, eu vou achar o número de horas, 10 horas. Se eu pegar a distância de novo, 600, observem, e dividir por 6, eu vou achar 6 horas de viagem.
Se eu pegar a distância, que é os 600 quilômetros, e dividir por 120, vou achar aqui 5 horas. Mesma coisa eu vou fazer com 150. Se eu dividir a distância pela velocidade média, eu vou achar aqui 4 horas, certinho? Quando a velocidade passou, pessoal, de 60 para 100, podemos dizer que a velocidade variou na razão, então ele variou na razão 60 para 100, certo? E se eu simplificar isso daqui, se eu cortar o zero com esse zero, divido depois por 2 e por 2, eu vou ter 3 para 5. Então, é mesmo que dizer que ele variou de 3 para 5. Enquanto isso, pessoal, aconteceu o tempo da viagem, por exemplo, se eu fosse comparar o tempo da viagem vamos marcar aqui o tempo para vocês entenderem. Se eu for agora analisar aqui o tempo da viagem de 10 para 6, se eu simplificar isso aqui, eu divido por 2, eu divido por 2, eu vou ter 5 para 3. Observem aqui, pessoal, 3 e 5 para 3, eles são inversas, certinho? Observem mais um pouquinho aqui, pessoal, vamos analisar comigo, olha, quando a velocidade passou de 100 para 120 agora, daqui para cá, vamos lá, de 100 para 120, vamos simplificar isso aqui. Se eu dividir por 2 aqui, por 2 aqui, eu vou ter 5 para 6. Então, quando a velocidade passa de 100 para 120, podemos dizer que a velocidade variou na razão de 5 para 6. É a mesma coisa de 100 para 20. Analisem comigo agora o tempo de viagem novamente. Olha o que acontece. De 6 para 5. De 6 para 5. Observem aqui. 5 para 6, 6 para 5. Quer dizer, se eu aumento a velocidade, certo? Diminui o tempo. Então, as grandezas, a gente diz que quando acontece isso, a grandeza ela é inversamente proporcional, tá? Então, a gente conclui que as grandezas são inversas.